Fala galerinha, olha só, na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre seletores de CSS. Então para que serve? A gente vai ver para que serve, eu vou mostrar, vou dividir a minha aula, eu mostro os principais porque são vários seletores e isso vocês vão aprendendo na medida que vão utilizando. Então eu ponho a referência para vocês saberem onde buscar, deixa ali o passo a passo, como é que eu vou buscando, trabalhando e embaixo aqui na descrição vocês vão ver assim, uma sequência, porque eu apresento aqui alguns seletores e embaixo eu trabalho brincando com o CSS. São o quê? São algumas atividades que eu faço em que eu utilizo esses seletores. A ideia aqui não é decorar, tá bom? É saber onde buscar quando vocês precisarem e saber identificar. Então eu vou mostrar aqui uns 4 seletores que a gente mais usa, tá? De 4 a 5 que a gente usa constantemente e vocês vão aprendendo na medida do tempo. Tá? Não quero vocês pegando e decorando isso aqui que não funciona assim. Vocês vão aprendendo a usar na medida que vocês vão evoluindo, tá bom? Então a ideia é essa. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, estão visualizando, estão aprendendo, estão sentindo evolução com as minhas aulas, eu vou pedir para vocês curtirem aí a videoaula e se inscrever no canal e compartilhar com um coleguinha, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui que aqui eu consigo responder vocês no meu momento de lazer. Então tem várias dúvidas que vocês vão fazendo e que eu consigo resolver aqui, tá bom? Então às vezes aqui a comunicação é até mais rápida e funciona também para outras pessoas poderem visualizar. Bora lá então? Olha só, compra o código e vamos falar sobre seletores. Na aula passada nós fizemos um projetinho em HTML e CSS, bem simples, tá? Apenas para mostrar, eu só utilizei alguns seletores aqui de elementos, a body, H1, H2, H2 o hover, quando você passar o cursor, o parágrafo hover e o LI. Esses aqui são seletores de elementos, bem simples, só que agora a gente vai especificar algumas coisinhas. Se vocês não viram essa videoaula aqui, eu vou deixar ela aqui no card, que foi uma live que eu fiz para os meus alunos, que vai funcionar para vocês revisar alguma coisinha, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vou criar um arquivo novo, abrir um projeto novo, vamos lá, criar aqui, CSS seletores. Esse vai ser meu projeto, novo arquivo, HTML, uso o meu macetinho para criar, ó, não sei se vocês sabem, né? Se lembram, ó, abreviação, mudo aqui para PTBR, para ele não ficar pedindo para eu traduzir. Chamo de index. E aqui embaixo crio o meu CSS. Link CSS estilo. Beleza. Então é isso aqui que a gente vai trabalhar agora com os seletores. Como é que funciona os seletores? A dica que eu dou é vir no tio Google, né? E olha só, W3 Schools Selectors. Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Olha que legal. Isso aqui é um documento que eu acho muito importante vocês terem. Eu vou compartilhar esse link aqui com vocês, tá? Tá na descrição. Que traz várias formas de você selecionar os elementos que você quer estilizar. São muitos. Percebem que são muitos? Nós não vamos utilizar isso tudo aqui nessa aula, senão a cabecinha de vocês pira. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os principais e trabalhar com eles. Como é que vocês vão manipular e mexer. Isso aqui funciona para o seguinte, quando vocês precisarem, eu quero selecionar um elemento de tal forma, vocês vão pesquisar aqui. A maioria deles tem exemplos. Você clica, ele traz aqui um exemplo, tá, de como é que funciona. Tem a descrição, um exemplo aqui à frente, mas se você quiser ver no código funcionando, você também pode clicando aqui, sem problema algum. Tá? Então vamos lá, olha só. Como eu já sei os elementos que eu vou trabalhar, eu vou deixar ele aqui do lado e vou deixar o meu aqui do lado, o meu projeto aqui do lado. Vou até abrir esse aqui no Open Live Server, né? E vou deixar um do ladinho do outro aqui, ó. Beleza. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Então vai ser aqui, ó. Aprendendo seletores de CSS. Então temos aqui, beleza. Nosso primeiro passo aqui, eu vou começar a trabalhar com H1. O H1 é um exemplo muito interessante. Vamos falar título, ó, título 2, título 3, 2, 3 e 4. Primeiro passo é o elemento. Olha só, o seletor do elemento. Ó. Esse elemento aqui, nós vimos, quando você seleciona o elemento, você quer pegar o elemento do HTML,
você seleciona todos eles. Então, se eu for pôr um estilo no H1, olha só como é que vai ficar. Ó, H1, um background nele, vou pôr aqui um roxo. Olha só, ele foi e selecionou todos os meus elementos. Observe aqui que o meu seletor especifica um meu elemento. Só isso, básico, isso a gente já viu. Legal, mas vamos pôr agora que os títulos têm conteúdo. Por exemplo, aqui vai ser programação para internet, lógica de programação, trabalhos colaborativos e redes. Vou colocar assim, tá bom? Então eles têm aqui, são termos diferentes e cada disciplina eu quero pôr uma cor diferente. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou selecionar? Então o seletor é para isso, é para eu poder identificar e selecionar melhor os meus elementos aqui do HTML, para eu não estilizar todo mundo igual. A próxima etapa vai ser o seguinte, que eu vou ensinar para vocês, olha só. Eu posso vir aqui e criar uma classe delas que vai ser tipo assim, disciplinas. Então a classe disciplinas vai trazer um contexto aqui, um estilo para eu ter nas minhas disciplinas. Olha que legal. Então eu venho aqui, ó, a classe. Aí a classe eu identifico com ponto. Disciplinas. E vou pôr aqui, não sei, um padding de 25, para ele ficar mais espaçado, só para a gente ver funcionando. Olha que bonitinho, né? E vou pôr aqui também um color nele, tá? Vamos lá. Beleza. Então o que eu fiz? Eu botei o ponto. O ponto identifica a minha classe, ó. O ponto identifica o meu seletor da classe. O que acontece direto com meus alunos? Ó, põe assim, ó. Disciplina é o que nesse caso? Disciplina vai ser um elemento. Eu tenho um elemento aqui no HTML? Não, não tenho. Então não vai funcionar. Então eu preciso pôr aqui, ó, um ponto. Como todos aqui, ó, da classe aqui, ó, são disciplinas, eu posso vir aqui, ó, que bonitinho, e colocar aqui todos como disciplina, porque eles pertencem à minha classe disciplina. Então, olha só como é que já rebateu ali para todo mundo. Então, eu tenho isso aqui, olha só, a minha classe disciplina é isso aqui. Só que o meu programação para a internet, eu quero modificar ele. Eu quero pôr algo a mais. Então, eu posso vir aqui, ó, eu posso pôr uma classe para ele, prog, né? Ou PBI, olha só, vou pôr PBI, e trabalhar meu PBI, ó. Então, na classe PBI, tá vendo que ele é um H1, ele tem a classe disciplina e ele tem um PBI, beleza? Eu posso vir aqui, ó, e pôr, por exemplo, vou pôr uma border radius nele de, deixa eu ver aqui, 10 pixels, vamos ver. Olha que legal. Então, ele veio aqui e teve a minha bordinha aqui diferente. Posso até pôr uma borda aqui, ó. Só para diferenciar um pixel solid, vou pôr um blue aqui, 5 com um roxo. Só mesmo para diferenciar e mostrar. Inclusive, ó, vou pôr roxo não, vou pôr um azul, que a gente está fazendo tudo com azul, ó. Vou pôr aqui azul e eu posso vir aqui, ó, um background nele, pôr um azul aqui. Tá? Não esse azul, que esse azul ficou horroroso, né, professor? Olha lá, um azul. Eu posso identificar ele diferente. Essa aqui é a nossa outra forma. Olha que legal. Eu tenho, então, pelo seletor, pela classe. A classe aqui, o que tiver de padrão comum num grupo, eu vou pôr. Ou eu posso vir aqui, ó, e identificar ele. Eu vou fazendo de baixo, ó, ID de identificação e vou chamar de LP. Lógica de programação. Olha só o ID. O ID, se você vier aqui, ó, o ID, a identificação do ID é com hashtag. Então, o meu hashtag aqui, ó, LP, vai ser diferente do meu ponto, porque é o ID. A galera erra muito isso quando está começando. Olha só, eu tenho a classe, tenho o ID e tenho o elemento. Já foram 3. Só que eu preciso identificar ele com o quê? Com a forma de selecionar correta. Olha aqui, está explicando, tá bom? Então eu preciso desse seletor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o meu ID, tá? Esse identificador não pode ser, por exemplo, com espaço, essas coisas, é como se fosse criar um nome de uma variável, e não pode ser assim, tá? Então ele tem que ser o quê? Um texto e logo depois do texto pode ter números, não tem problema. Mas você tem que pensar que esse identificador, ele é único. Ele é para aquela minha disciplina ali. Então eu vou vir aqui, ó, e vou pôr também
algumas corzinhas diferentes para identificar ele, ó. Vou copiar o de cima, obviamente, e vou mudar ele. Como essa disciplina ela é mais difícil que as outras, né? Eu vou pôr ela um vermelhão assim, só para a gente identificar ela. Beleza? Então, olha que bonitinho. Eu tenho meu PBI, tenho meu LP e tenho agora o TC e o colaborativo. Como é que eu posso identificar eles? Tanto faz, pelo ID ou pelo PB, tá bom? Ou pela classe. Então, vou chamar aqui de TC e aqui de redes. Vou copiar isso aqui, ó, TC, vai mudar, e redes também vai mudar. Vou colocar esse aqui verde, não sei porque eu sempre identifico redes como essa cor, redes, e essa aqui eu vou deixar ela roxa. Beleza, olha que legal, então eu tenho essas formas aqui de identificar. Outra coisa que eu tenho aqui, olha só, eu posso vir aqui dentro e ter dois tipos de div. Vou fazer um div de administrador. Então, o que eu estou fazendo? Estou criando uma div, botando ponto, admin e dando tab. O que ele já faz? Ele já cria aqui a minha classe. Vou vir aqui, administrador, e vou pôr uma div aqui de normal. E vou trazer esses elementos aqui. Então, o que aconteceu? Ele veio e duplicou. Beleza, ele duplicou. Outra forma que eu quero agora, por exemplo, eu quero diferenciar um do outro. Então, para eu diferenciar, eu tenho que vir aqui e tomar cuidado, porque o meu seletor aqui já pega todo mundo. E aqui em disciplina também está pegando todo mundo. Por exemplo, eu vou diminuir isso aqui, vou deixar só 5 pixels, porque eu vou fazer diferença um do outro. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que no meu admin, esses elementos aqui vão ter uma forma de trabalhar. E dentro do meu div, esses elementos aqui vão ter outro estilo para ser trabalhado. E aí, olha que legal, eu tenho aqui o exemplo. Eu tenho o meu elemento, seleciono todos os elementos P dentro da div que eu tenho. E eu tenho aqui também, seleciono todos os meus elementos P, seleciono todos os meus elementos P, onde o pai é o elemento div. Então, eu posso selecionar qualquer um desses dois aqui que vai funcionar nesse caso. Por quê? O meu div aqui é elemento pai dos H1, tá vendo? E dessas aqui. E aqui também é o elemento pai desses aqui. Então, como é que eu vou setar isso? Olha só, dentro da minha div, dentro da minha div admin, dentro da minha div admin, então, dentro da minha div, olha que legal, admin, eu quero que as disciplinas tenham esse tamanho. Olha que massa, O que eu fiz? Dentro da minha div, com a classe admin, eu quero que as minhas disciplinas tenham esse tamanho. Se eu tirar esse admin daqui, olha só o que vai acontecer. Jogou para todo mundo. Por quê? Dentro da minha div admin, pegue todos esses elementos, disciplinas, tá vendo? Dentro da minha div admin, pegue todos. E aqui também, div aqui, Viu a diferença? Conseguiram ver? Então, quando eu ponho o admin, aqui eu pego esse elemento aqui já identificado pela classe e faço. Da mesma forma, funcionaria se eu pôr hashtag. Se eu vier aqui por id admin, olha lá, ele funciona. Pega todos os meus elementos da disciplina que estão dentro da minha div, cujo id é admin. Um pouquinho complicado, né? Mas a ideia é você conseguir utilizar esses elementos. Então eu tenho isso aqui, essa forma de trabalhar. Posso fazer isso aqui e posso também chegar agora dentro do meu div, né? Agora é normal, classe, é classe normal. Pego todas as minhas disciplinas e vou fazer o seguinte, vou pôr uma fonte menor, fonte size de 10 pixels, vamos ver. Não, ficou muito pequeno, professor, 14. Isso. Um pagezinho de 25 pixels, grande ainda. Isso. A cor aqui. E vou pôr aqui, teste align end. Joguei ele para lá. Tá bom? Então aqui eu tenho uma forma de estilizar ele com a minha div, olha lá, do meu admin, forma admin. E aqui normal. Lembrando que aqui tem o ID e aqui a classe. Tá bom? Legal? Funcionou? Perfeito.
O próximo seletor agora é o que a gente já viu e já brincou, que é o seguinte, todos os H1 eu tenho aqui, ó, eu posso trabalhar com hover, tá? Então todos os meus H1, quando eu for trabalhar com hover, então quando eu passar o cursor, deixa eu pôr um background nele, um black aqui, só para a gente visualizar, ó. Olha lá, então vou jogar aqui no black e olha o que vai acontecer. O lógica de programação ele não mudou, ó. Tá vendo? Ele não mudou. E o que aconteceu aqui? Pelo meu entendimento, o que acontece? Quando eu seto, né, um identificador para ele, ele fica com esse registro único aqui do CSS. Então seria, nesse caso aqui, seria interessante eu, por exemplo, ter que identificar ele com uma classe ou setar aqui, ó, por exemplo, ó, H1, quando tiver com LP e tiver no hover, eu faço isso aqui, ó. Olha lá, beleza? Então eu consigo setar, prestar atenção nisso. O que eu fiz? Setei e forcei meu elemento com identificador H1, com identificador ID, LP, ó, a ter o mesmo efeito que os demais. Para finalizar, olha aqui, o que a gente tem aqui é um que é muito comum, que é zerar o CSS, ó, tá vendo aqui, ó? Seleciona todos os meus elementos, inclusive todos os meus elementos. Então o que acontece? Se eu pôr aqui no body uma corzinha só para vocês visualizarem, ó, background, column, a gente tem nossos elementos podem ter uma margem, um padding aqui, tá bom? E um estilo aqui, ó, que vocês geralmente quando for trabalhar com layout, estruturação, vocês vão ter um probleminha. Então é muito comum vocês olharem as páginas e ter esse seletor aqui, ó. Olha só, ter aqui e ter aqui, ó, margem 0, tá? E padding 0. Então o que ele fez? Ele zerou a margem, o page de todo mundo. Então juntou tudo. Ah, professor, mas eu não quero isso aqui tudo junto. Beleza, então você pode vir no H1 aqui, ó, e dar uma margem nele de 10 pixels, tá? Você separa ele. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente está desenvolvendo o layout, a gente quer ocupar a página toda. A gente quer ocupar o espaço todo e a gente não quer ter problemas com margens. A gente quer poder setar isso. Então a gente faz esse reset. Há resets muito maiores, tá bom? Por exemplo, tem reset que eu já vi em página que tem, sei lá, uns 40 elementos a mais aqui. Para a gente não precisa disso. Não é necessário. Com isso aqui a gente já faz todo tipo de página necessária, reproduz páginas profissionais, o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Por exemplo, a gente consegue reproduzir o Spotify, o Google, o Instagram, o Pinterest, Netflix, ou seja, páginas que hoje são utilizadas mundialmente e que com o básico do CSS a gente conseguiu reproduzir o front-end deles. Então, pessoal, vou deixar na descrição essa criancinha aqui. Se vocês tiverem tempo, vocês podem vir aqui, ó, no CSS Selector, tá? E ir brincando, ó. Aqui ele vai clicando e vai mostrando. Se vocês acharem necessário que eu faça uma aula utilizando esse CSS Selector e vai explicando cada elemento desse, comenta aqui que eu vou fazer com o maior prazer, tá bom? Se vocês acham que isso é interessante, eu vou reproduzir. No mais, a aula é essa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição, vou falar de novo, hein? Vou deixar na descrição aqui algumas atividades, alguns exemplos de criação de menu, edição, para vocês irem melhorando o CSS, tá bom? Então, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!